para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Suécia. Vamos começar mais um desafio literário e vocês sabem que durante a semana nós vamos analisar 5 contos de Lígia Fagundes Telles de uma forma descomplicada, de modo que você vai entender que o texto literário não é um bicho de 7 cabeças. Quando a gente treina, quando a gente lê, quando a gente realmente se aplica, se dedica à leitura do texto, fica muito mais fácil do que a gente imagina, porque tem a ver com prática. Se você nunca lê, você nunca vai ter essa prática e essa facilidade para fazer a interpretação dos textos. Então fica assim, hoje a gente começa o nosso desafio nesse horário, mas a partir de amanhã até a sexta-feira, que é quando a gente finaliza o desafio, as lives vão acontecer às 19 horas no horário do Brasil. Lembrando que, se você, por exemplo, mora na Suécia e quer participar, quer acompanhar o nosso desafio literário, você tem a opção de depois assistir as lives que vão acontecer a partir de amanhã no feed do Instagram, e também você pode acompanhar pelo YouTube. Tem um canal no YouTube chamado Professora Andresa, onde você vai ter acesso a todos os desafios, todas as análises realizadas durante a semana e também de outros desafios que nós já fizemos anteriormente. Nós já fizemos desafios sobre Machado de Assis, fizemos contextos de Clarice Lispector. Então, se você não participou desses desafios anteriores, é só procurar lá no canal que tem tudo lá organizado e também no feed do Instagram. Então, quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai começar com um conto espetacular. Eu, particularmente, gostei muito de ler esse texto. Ele é muito profundo. A gente vê o quanto Lígia Fagundes Telles foi genial, né? Genial na construção dos personagens, na construção da narrativa, sempre muito atenta aos detalhes dessa narrativa. A gente vai percebendo o quanto a gente vai percorrendo, não é, toda a narrativa, percebendo de fato o íntimo desse personagem, as motivações que o fizeram chegar onde ele está. E aí fica muito mais fácil de a gente perceber que cada detalhe foi essencial, cada símbolo dentro do texto foi essencial para que a gente pudesse ter uma visão geral, porque muitas vezes a gente vê a capa, o todo, mas não se atenta às minúcias, ou seja, são esses porquês, são esses símbolos, são essas pistas que são dadas durante o texto que vão nos auxiliar no entendimento sobre os personagens. Então, o conto de hoje, Verde Lagarto Amarelo, é um conto que foi publicado inicialmente em 1923, depois ele faz parte de uma coletânea muito conhecida de Lígia Fagundes Telles, que se chama Antes do Baile Verde. Inclusive, já fiz uma análise desse conto, Antes do Baile Verde, que intitula a coletânea, que foi também um conto no qual a Lígia Fagundes Telles ganhou uma premiação na França, como um concurso que ela participou, né, e ficou em primeiro lugar. Mas esse Verde Lagarto Amarelo ele é bastante interessante, porque é um conto psicológico. A gente vai ver ali tanto as memórias como fatos da realidade sendo entrelaçados dentro do texto. Então, esse conto eu posso dizer para vocês que foi um dos que, dentro do nosso desafio, que mais me despertaram a atenção, justamente pela maneira como a própria Lígia Fagundes Telles ela acaba conduzindo o leitor para ter uma percepção a respeito do que se trata. Então, vamos lá conhecer um pouquinho, vou fazer um resumo do conto para que vocês entendam melhor a história, o enredo, e depois a gente vai analisar o passo a passo, algumas minúcias do texto, para a gente ir entendendo como fazer a análise de um texto, percebendo essas características. Ou seja, como leitor, como você consegue interpretar da melhor maneira, ou se aproximando o máximo possível daquilo que o autor teve como intenção para fazer você refletir enquanto leitor. Você sabe que a obra literária ela é aberta para que você possa interpretar, mas existe dentro dessas possíveis interpretações, é claro que existe sempre uma linha, ou seja, um fio condutor da história que precisa ser preservado. Ou seja, então eu posso interpretar o que eu quiser, da forma que eu quiser. Existem limites dentro dessa forma que você quer. Ou seja, se o texto hoje fala sobre um determinado aspecto, um assunto, é claro que um leitor ou outro pode perceber um aspecto que o outro não percebeu, e então ele acrescenta sempre algo, mas nunca pode fugir totalmente daquilo que de fato a visão do autor quis passar. Então a gente precisa ter essa habilidade de entender ou interpretar, porque a interpretação ela exige um pouco mais desse leitor, né? Exige que ele vá ler
tirar o que está nas entrelinhas do texto. E o que está nas entrelinhas do texto é aquilo que não está claramente encontrado de forma pontual e literal dentro do texto escrito. Ou seja, você lê a frase, você lê o trecho e você consegue tirar o que está no mais profundo ali do entendimento, da compreensão daquele texto. Então, interpretar é ir além, né? É você conseguir ultrapassar o que está escrito e conseguir perceber as ideias que fazem parte dessa estrutura textual. E isso precisa e pode ser ensinado. Então, a gente não nasce, né, pronto e acabado, sabendo de tudo como interpretar, ou só determinadas pessoas têm a capacidade de interpretar. Qualquer pessoa pode desenvolver esta habilidade, basta tão somente treinar, ler e ir amadurecendo como leitor e também perceber quais são as técnicas, qual é o método que pode ser utilizado para que se chegue muito mais facilmente a essa interpretação. Então, tudo isso é estudado, tem a ver com esforço, com dedicação e com prática. Por isso que eu digo, as lives são importantes, você ouvir resenhas, vídeos e até escutar o audiobook, né, os contos. Faz parte também dessa aprendizagem? Sim, claro. Mas é importante que você tenha a experiência como leitor. Que você pegue o texto, que você leia, que você muitas vezes pare para reler quando houver uma necessidade que você não teve uma compreensão total logo de primeira, e nem é obrigatório que você entenda tudo, mas que você busque compreender. Então, hoje, quando a gente vê pessoas com muita dificuldade na leitura, no entendimento, na compreensão, na interpretação, é porque, evidentemente, não existe a prática. Então, você precisa, sim, praticar e entender o quanto isso é importante dentro do seu desenvolvimento como pessoa. Porque a verdade é que você não lê só porque você, por exemplo, está no ambiente escolar ou acadêmico e você precisa fazer a prova A, B ou C. Você precisa ler porque quando você lê, você lê também o mundo. Você se lê também. Tem muito mais a ver com a nossa compreensão a respeito de nós mesmos e em relação à forma como nós nos relacionamos com o mundo do que qualquer outra coisa. Vai desenvolver a sua habilidade, a sua cognição, você vai conseguir entender mais o que se passa, o que se processa ao seu redor, será mais crítico. Será aquela pessoa capaz, inclusive, de tomar decisões mais acertadas ou, muitas vezes, deixar aquele parêntese do deixa eu entender melhor, deixa eu ler melhor sobre isso para depois dar uma resposta ou tomar uma determinada decisão? Então, são práticas do nosso cotidiano que são importantes para que você possa ler melhor e interpretar melhor o que você lê, como também você consegue ter maiores condições de se desenvolver profissionalmente, intelectualmente, no seu mundo, seja ele acadêmico ou até, vamos dizer assim, nas suas relações sociais. Então, não esteja à margem, esteja dentro, se inclua nisso. São práticas que você precisa entender e ter consciência da importância, porque às vezes as pessoas acham que isso, mas eu não gosto de ler, deixa pra lá, isso não é importante pra mim, eu vivo bem assim. E as coisas não são bem assim. Muitas vezes você perde oportunidades porque você não sabe ler bem, não interpreta. E aí vem aquela questão de como também a leitura vai te auxiliar na questão da habilidade na sua comunicação. Quanto mais você lê, mais habilidade comunicativa. Mas você consegue ler não só a questão do texto no sentido da linguagem verbal, mas inclusive da não verbal também. Então, vamos juntos nessa jornada, nesse desafio do leitor proficiente. Esse é o nosso objetivo, é incentivar todos vocês a participarem mais, a lerem mais, a terem mais interesse pela leitura, se organizarem enquanto leitores. E eu tenho certeza que a gente pode fazer crescer essa comunidade. Então, vamos lá juntos, conto aí com vocês para que a gente possa disseminar a leitura e fazer com que as pessoas se interessem, porque é muito importante. A gente precisa valorizar e incentivar mais a leitura como uma prática
das nossas vidas, tá bom? Então vamos começar hoje, né, com Lígia Fagundes Telles, gente. Escritora maravilhosa, textos muito bem escritos, muito bem organizados, que sempre vão apontar ali uma inquietação, né, humana, muito presente ali naquele personagem. Hoje a gente vai falar de dois irmãos e uma mãe. Eu coloco aqui logo 3 personagens que vão fazer a gente pensar um pouco mais hoje sobre como se estabelecem as relações familiares e que repercussão isso pode causar. Inclusive, eu não falo causou no personagem, que é o Rodolfo, que é o protagonista e narrador da história, mas até na nossa vida real, né? A literatura ali como um contraponto para a gente perceber que essas situações, elas não são só histórias criadas, inventadas, ficcionais. Existem casos reais de pessoas que passam por essas mesmas situações. E quando a gente consegue linkar o que é ficção com o que é realidade, a gente começa a entender o quanto está tão próximo de nós. E quando a gente lê e interpreta, a gente consegue também, como eu falei para vocês anteriormente, fazer a leitura da vida de uma maneira muito mais inteligente. Então, o verde lagarto amarelo, na verdade, seria simbolicamente o próprio Rodolfo, que é narrador da história. Ele é um escritor que, segundo ele, nem de tanta fama assim, nem tão de grande repercussão assim, mas enfim, foi algo que ele conseguiu fazer por si só e se sentir, pelo menos, vamos dizer assim, o único ou inovador dentro ali daquele meio familiar, como sendo um escritor. Seria, vamos dizer assim, a sua conquista, né? Aquilo que ele conseguiu conquistar. A gente percebe que no início do conto existe o Rodolfo lá numa casa, quando recebe a visita do seu irmão Eduardo. Então a gente vê agora aqui o irmão Eduardo. O que é que simboliza esse irmão? O que significa esse irmão dentro dessa narrativa? Eduardo é o irmão mais novo de Rodolfo e ele é oposto a Rodolfo em diversos aspectos. Então ele é bem sucedido, ele é alto, ele é magro, tem corpo, inclusive ele é até definido como se fosse até uma estátua, né, da questão dos ombros, do corpo, né, da beleza dos olhos, cor de violeta, que a mãe tanto chamava atenção a respeito da cor desses olhos. Fala também da questão de como ele tem um bom trato com as palavras. Ele falava bem, eram sempre palavras tão amenas, escolhia boas palavras e era sempre uma pessoa também muito sensível e muito bondosa em relação a Rodolfo. Ou seja, era um bom irmão. Bom irmão. E aí eu vou falar um pouquinho da mãe. Não tem um nome definido dessa mãe dentro do texto, mas ela é muito importante, ela é uma personagem muito importante, citada quando Rodolfo rememora situações do passado, mas que demonstram que ela tem uma predileção por Eduardo, que é esse irmão mais novo de Rodolfo. E essa predileção seria basicamente pela diferença existente entre os dois irmãos, porque enquanto ela tinha Rodolfo, que era o mais velho, mas ele era mais gordo, ele transpirava muito, ele não tinha gestos ou um comportamento que ela apreciasse e considerasse, vamos dizer assim, importante. E ela tem Eduardo, que é esse menino bonito, limpinho, educado, organizado, e que ela se derramava em elogios, né? Sempre falando que Eduardo era o ápice, né? Era aquele menino sensível, inclusive, que ela não queria perturbar, ou não queria ferir, ou não queria fazer sofrer em nenhum aspecto daquela convivência. Então a gente já vê por aí o quanto Rodolfo se sentia ele era ressentido, né, por não conseguir chamar a atenção da mãe no mesmo grau que Eduardo chamava. Então sempre que a mãe, pelo menos quando ela aparece aqui sendo rememorada por Rodolfo, aparece dentro da narrativa, ela sempre está falando do quanto Rodolfo come muito, do quanto eles... ela nem falava, inclusive, bem interessante, que o Rodolfo diz que ela não usava a palavra suor, que era uma palavra dura, ela usaria a palavra transpirar, né? Como ele transpirava, ela sempre encontrava belas palavras, que é mais uma linkada aí que é dada com o próprio Eduardo. É como se a mãe fosse o novo Eduardo.
Seja bem-vinda, Carla. É como se a mãe fosse o próprio Eduardo, no temperamento, na forma de ser, no comportamento que tinha e o quanto ela venerava esse filho é bem pontuado dentro do texto o tempo todo. Então, o que é que a gente vai observar aqui de mais interessante? Apesar de Rodolfo se sentir extremamente constrangido com o fato de perceber que a mãe gostava mais de Eduardo do que dele, Rodolfo, ele não revelava isso de uma maneira direta, clara. Ele nunca disse isso para Eduardo, quanto ele se sentia inferior. Nem tampouco ele chegou a dizer à mãe, porque a essa altura a mãe já é colocada aqui no texto, os pais já haviam falecido. Mas a gente percebe o quanto isso fazia ele sofrer, o quanto ele se sentia deslocado, o quanto ele se sentia insuficiente. Eu nunca consigo agradar, eu nunca estou dentro desse padrão, eu não consigo ser o Eduardo tão bonito, bem-sucedido. Tudo para ele parece tão fácil, tudo acontece para ele, mas não acontece para mim. E aí existem, inclusive, algumas interpretações do texto que colocam que essa maneira de se sentir tão abaixo, né, do esperado, vivenciada por Rodolfo, seria entendido como se fosse até uma espécie de inveja que ele tinha em relação ao irmão. Eu, particularmente, não considerei como uma inveja, embora, claro que pode ser que em algumas situações ele possa ter tido um sentimento mais negativo em relação ao irmão. Mas eu vejo que isso tudo foi o resultado de vivências que ele teve no passado que fizeram, na verdade, com que ele não se sentisse importante e não se aceitasse da forma como ele era, porque de fato ele não era aceito. E o papel da mãe dentro dessa relação foi crucial para que ele desenvolvesse esse sentimento de baixa estima. Então eu vejo muito mais como uma consequência de uma criação em que ele foi colocado abaixo e sempre inferior e nunca conseguindo atingir as expectativas da mãe, do que algo natural de ele, por exemplo, sentir inveja do irmão só porque gostaria de ter as mesmas coisas que o irmão. Na verdade, o que ele queria era ser amado pela mãe. Inclusive, tem uma passagem que mostra que no momento em que a mãe fica doente, ela mesma pede para que o irmão mais novo, que é o Eduardo, seja poupado de saber que ela iria morrer. Mas que isso foi contado para Rodolfo, ou seja, não existia nenhuma preocupação em poupar, é como se ele não tivesse sentimento, é como se ele não fosse realmente humano, importante, não existia um cuidado. Então, mostra a passagem que o pai conta a Rodolfo, mas que diz que essa revelação não poderia também acontecer para Eduardo, porque ele deveria ser poupado. E como isso fere o próprio Rodolfo? Como assim? Ela também é minha mãe. Eu também... Por que ninguém pensou em mim? Como eu iria receber essa notícia? E eu acho que uma das passagens que mais me chamou a atenção e que me deixou assim um pouco até sentida com o personagem, porque a gente acaba sentindo, nossa, como ele sofre com isso, né? Como é difícil lidar com esse conflito, com esses fantasmas que ele tem na mente dele. Que é quando a mãe está ali, ele arruma uma forma de baixar a cabeça e ficar próximo da mãe, e a mãe não leva aquilo em consideração, e ela só olha para um broche que o Eduardo tinha feito e tinha entregue a ela só teve olhos para aquilo, e ele fica pensando, e eu, né? E eu também tô aqui, eu também tô sofrendo, você tá morrendo, mas você não tá me vendo, você só tem olhos para ele. Então, assim, é muito fácil, mas cômodo, né? Simplório a gente dizer, é só um homem formado que morre de inveja do seu irmão mais jovem, bonito e maravilhoso. Eu acho que dentro dessas nuances da psicologia, dos detalhes que vão sendo dados dentro do texto, a gente vê que não é só isso. A gente vê que, de fato, eu tenho um homem ressentido, um homem que sofre, que sente a rejeição dessa mãe, que percebe que todas as coisas... Claro que não era culpa de Eduardo ser tão amado, venerado. Ele, em nenhum momento a gente percebe aqui que ele era, vamos dizer assim, uma má pessoa. Muito pelo contrário, ele era um bom irmão. Ele se preocupava demais até com
o Rodolfo, mas o Rodolfo até nem queria que fosse dessa forma, porque ele se sentia tão mal com o fato de se sentir inferior a Eduardo, que ele achava não seria melhor, por que ele morar perto de mim, por que ele se preocupar tanto comigo, isso fazia ele sofrer ainda mais. Pelo menos ele morasse longe, pelo menos ele não quisesse conversa comigo, mas sempre foi assim. Eu lembro do olhar dele no berço, olhando para mim. Então ele percebe que desde pequeno, desde criança, o Eduardo sempre o amou como irmão, sempre gostou dele. Mas a questão não era em si o Eduardo, era esse olhar da mãe em relação ao Eduardo o separando da mãe. Se a gente for analisar no âmago dessa história, esse ressentimento, esse conflito, essa dor é muito mais em relação ao quanto ele se sentiu rejeitado por não ter a atenção da mãe depois do nascimento do Eduardo, né, dele ter sido tão venerado e colocado lá no status, do que pela própria relação entre os dois. Então a gente vê que são essas características do dia a dia que de repente não foram nem tão bem analisadas ou intencionais, vamos dizer assim, por parte da mãe, que acabaram culminando para que tivesse esse adulto totalmente com baixa estima, se sentindo inferior, achando que não iria conseguir ser, vamos dizer assim, o modelo, né, preconizado dentro do seu seio familiar e depois social. Mas aí tem uma surpresa nesse texto, que eu tenho certeza que vocês não vão acreditar, porque quando o Eduardo chega na casa, uma das coisas que ele diz é que ele tem uma grande surpresa para o irmão. E daí que vai se desenvolvendo toda a trama. Eu fiz aqui algumas colocações sobre a questão das simbologias. A gente vai perceber uma simbologia muito importante dentro desse texto, que fala sobre a questão das uvas. Então, sempre que existe uma situação do presente, ou seja, do texto, né, o presente dentro da narrativa, que corresponde à realidade dentro dessa conversa travada entre os irmãos, simultaneamente a gente vai ser deslocado enquanto leitor para o passado, porque Rodolfo rememora alguma situação do passado e acaba estabelecendo uma conexão com o que está acontecendo no presente. Então, cada palavra, cada gesto, cada objeto, né, essas cenas, elas têm uma conexão muito importante dentro da narrativa, que é o que está acontecendo nessa minha conversa agora tem relação também com o que aconteceu no passado. E aí ele lembra. Então, são essas memórias, essas janelas da memória que são abertas ali para Rodolfo, que fazem com que ele reviva aquela dor, né? Então, ele vai rememorando e sentindo como se estivesse acontecendo novamente com ele aquilo que aconteceu no passado. Então, é muito importante que vocês percebam essas conexões entre o tempo presente da narrativa e as memórias do passado. Então, vamos começar aqui com alguns trechos só para a gente elucidar melhor e ficar mais claro para vocês como é que a gente vai entendendo esses personagens e percebendo o que é que realmente a Lígia quis nos passar enquanto visão de mundo, enquanto aprendizado da psicologia desse personagem Rodolfo. Então, as primeiras linhas do conto dizem o seguinte: ele entrou com seu passo macio, sem ruído, não chegava a ser felino, apenas um andar discreto, polido. Rodolfo, onde está você? Dormindo? Perguntou quando me viu levantar da poltrona e vestir a camisa. Baixou o tom de voz. Está sozinho? Ele sabe muito bem que estou sozinho. Ele sabe que sempre estou sozinho. Então, essa parte aqui, ele sabe muito bem que estou sozinho. Ele sabe que sempre estou sozinho. Então, você vê que mesmo quando o irmão entra de uma maneira assim inusitada, sem que ele esperasse, e ele coloca a camisa, observem que ele coloca assim, ele sabe que eu tô só, por que ele tá perguntando se eu tô com alguém? Isso aqui já mostra logo na primeira parte do texto que Rodolfo era um solteiro, ou seja, muito provavelmente ele também tinha muitos problemas em termos de relacionamentos afetivos, né, de ter uma namorada. Então ele sempre se colocando ali, abaixo, né, ele sempre quer ser que eu sempre tô só.
Então veja como ele pensa isso no momento em que o irmão pergunta se ele está acompanhado por alguém. Estava lendo Dostoiévski? Fechei o livro e não pude deixar de sorrir. Nada lhe escapava. Ou seja, esse irmão é um grande observador. Queria lembrar uma certa passagem, só que está quente demais. Acho que este é o dia mais quente desde que começou o verão. Ele deixou a pasta na cadeira e abriu o pacote de uvas roxas. Vamos entrar agora na parte da uva, porque eu acho muito importante a gente entender como é que essa simbologia da uva aqui tem relação com o comportamento de Eduardo nos olhares, ou seja, no olhar, na verdade, né? No olhar de Rodolfo. Aí ele coloca, estavam tão maduras, olha só que beleza. Disse tirando um cacho e balançando-o no ar como um pêndulo. Olha, como um pêndulo. Prova, uma delícia. Com um gesto casual, atirei meu paletó em cima da mesa, cobrindo o rascunho de um conto que começara naquela manhã. Então, as características aqui de Rodolfo é como se ele estivesse sempre se escondendo, ele não queria se abrir, ele não queria que esse irmão tivesse acesso às coisas que fazem parte da vida dele. Perceberam isso? Então, ele diz assim, com um gesto casual, ele diz, já é tempo de uvas? Perguntei-lhe, colhendo um bago. Era enjoativo, de tão doce, mas se eu rompesse a polpa cerrada e densa, sentiria seu gosto verdadeiro. Com a ponta da língua pude sentir a semente apontando sobre a polpa. Deixa eu passar aqui a página. Gente, isso aqui é magnífico. Vareia. O sumo ácido inundou-me a boca. Cuspi a semente. Assim queria escrever, indo ao âmago do âmago até atingir a semente resguardada, lá no fundo, como um feto. Vocês perceberam aqui o que é que Lígia fez? Ela fala, interessante que o Rodolfo é um escritor, e nessa sensação da uva, né, lá na boca, do sentir, de perceber que apesar da capa doce, quando morde, né, tem acidez. Estão percebendo essa simbologia? Tem essa acidez. E era assim que ele queria escrever. Ele queria chegar na semente, ele queria chegar no âmago. Não era só na parte visual, aparência, do que parece muito bem organizado, bonito, claro. Eu quero essa profundidade. Eu quero chegar lá na dor. Onde é que está isso aqui? Inclusive, é colocado lá no fundo como um feto. É lá na origem que eu quero entender. Ou seja, tal qual entendo que a própria Lígia tinha essa predileção por fazer nos seus textos, que é chegar lá no fundo. E é o que ela faz, inclusive, com o Rodolfo. Porque ela vai nos apresentando, né? O próprio Rodolfo aqui é o narrador, ele vai se mostrando para nós enquanto leitores. Porque Eduardo nem imaginava que se passava tanta coisa na cabeça dele. Mas para nós enquanto leitores, sim. Essas revelações, elas vão acontecendo. A gente não fica só na parte doce da história, a gente vai lá pro profundo, pro ácido, para o que causa essa dor, essa inquietação. A gente vai lá pro lugar do feto, para a origem. Entenderam? Então veja o que é que estava sendo revelado sobre o próprio ato da escrita, da preocupação dessa escrita, da intenção dessa escrita, que era apresentar esses detalhes para o leitor. Então, olha aí. Então, trouxe também uma coisa, mostro depois, e aí vem o segredo. Ele traz a uva, ele faz essa reflexão a respeito da uva, né? Do doce, mas que tem um amargo, tem um ácido, né? Na verdade, o ácido lá dentro da uva. Mas ele diz que tem uma surpresa, mas que depois mostra. Então, ele encareio, observem aqui, quando ele sorria, ficava menino outra vez. Veja como volta aquela história lá da infância, né? Seus olhos tinham o mesmo brilho úmido das uvas. Interessante, né? Que coisa!
Mas eu já disse que é surpresa, mostro depois. Então, ele não mostra logo de imediato o que é que ele trouxe, qual era o verdadeiro motivo dele estar presente ali na casa. Então, eles começam a travar a conversa, Rodolfo diz que vai fazer o café, depois ele diz que comprou essas uvas num bar da esquina, o Rodolfo diz, não, mas como assim? Você sempre detestou comprar coisas em lugares que são sujos, imundos. Mais uma vez, percebem a simbologia, o contraponto? Meu irmão é perfeito, limpo, bem cuidado. Ele não quer estar num ambiente como num bar de esquina, sujo, imundo, né? Onde ele iria comprar, inclusive, uvas para que ele pudesse comer. Aí ele diz assim, na esquina, quando comprei as uvas, meu irmão, aí ele diz, o cabelo louro, a pele bronzeada de sol, as mãos de estátua. E aquela cor nas pupilas. Mamãe achava que seus olhos eram cor de violeta. Cor de violeta? Foi o que ela disse à tia Débora. Meu filho Eduardo tem os olhos cor de violeta. Ele tirou o paletó, afrouxou a gravata. Como é que são olhos cor de violeta? Cor de violeta, eu respondi abrindo o fogareiro. Então eles iniciam aqui a conversa quando Rodolfo vai começar a organizar essa questão do café. Ele riu, apalpando os bolsos no paletó, procurando cigarro. E aí eles lembram de um canteiro de violetas que existia na casa, mas que já tinha sido retirado. E fala de uma parreira. Olha a gente voltando lá para a história da uva. Tem uma parreira também nessa casa. E aí ele diz que a parreira já não existe mais. E quando ele diz assim, elas eram doces, as uvas dessa parreira, ele diz, você sempre comia antes que elas amadurecessem. Então não sei. Entendeu? Que não existia um tempo para degustar, para compartilhar. Ou seja, o Eduardo sempre pegava essas uvas antes que elas amadurecessem. Nem ele conhecia se elas realmente um dia poderiam ser doces. Tudo era rápido, tudo era dele. A gente vê essa simbologia muito presente aqui, né? Vagarosamente ele tirou as aboatoaduras, quase que não sai a palavra aqui. E foi dobrando a manga da camisa com aquela arte toda especial que tinha de dobrá-la sem fazer rugas na exata medida do punho. Os braços musculosos de nadador, os pelos dourados, fiquei a olhar as De novo, gente, trava-língua aqui é abotoaduras. As abotoaduras que tinham sido do meu pai. E aí fala da história de Ofélia, que é a esposa de Eduardo, mas que pelo texto a gente consegue entender que também foi interesse de Rodolfo. E que mais uma vez Rodolfo dançou. Rodolfo é quem casa com Ofélia e ela está grávida. E aí chega um momento em que ele anuncia que ele gostaria que o tio, no caso Rodolfo, fosse o padrinho desse filho que ele iria ter, né, que já estava prestes a nascer. Então ele fica muito incomodado, né? Ele coloca assim, todo o sentimento que a gente vê de Rodolfo é descrito nas suas ações, nesse transpirar excessivo que ele tem. Ou seja, algo que ele já tinha na infância, ele também preserva no seu presente enquanto adulto, mesmo no seu período de amadurecimento. Como ele estava se sentindo mal com aquela visita ali, trazia à tona tantos sentimentos negativos e ruins de um passado em que ele se sentiu humilhado, rejeitado, sempre colocado em último lugar ou inferior em relação ao irmão. E mesmo que ele amasse, que ele gostasse do irmão e que o irmão o tratasse bem, aquilo repercutia de uma forma muito ruim para ele. Não é nem que ele quisesse sentir, na verdade trazia memórias que eram ruins. E a gente vai perceber como isso era claro, isso foi claro durante o texto. Veja que ele diz, esfreguei nela o lenço até quando, e me trazia a infância. Será que ele não vê que para mim foi só sofrimento? Por que não me deixa em paz? Por quê? Porque tem que vir aqui e ficar me espetando. Não quero lembrar nada, não quero saber de nada. Fecho os olhos. Então, todas as vezes que o irmão trazia essas coisas do passado, lembra que a gente fez assim, que tinha parreira, que tinha um pé de violeta, que tinha aquilo, aquilo para ele era um grande sofrimento, porque ele revivia
essas situações que ele viveu na infância e que o faziam sofrer nesse sentimento que ele tem aí de rejeição. Então, passando para cá, a gente vai ver também uma parte em que ele diz que agora a camisa colava no corpo, limpava as mãos viscosas no peitoril, abriu a janela, olhou, os olhos ardiam. O suor é mais violento do que o sal das lágrimas. Porque todo esse sofrimento que ele tinha, esse relembrar essas coisas, faziam tão mal que ele transpirava cada vez mais. Até uma questão psicológica aqui desse personagem, né? Esse menino transpira tanto. Meus céus, acaba de vestir roupa limpa e já começa a transpirar. Nem parece que tomou banho. Tão desagradável. Ele aqui lembra de frases que ele escutava da mãe dele. E quando ele lembra disso, ele transpira ainda enquanto adulto. E depois ele faz uma comparação dele em relação ao irmão no outro trecho, quando ele fala, com a diferença que Eduardo se conservava limpo, como se estivesse numa redoma. As mãos sem poeira, a pele fresca. Podia rolar na terra e não se compuscava. Nada chegava a sujá-lo realmente, porque mesmo através da sujeira, podia-se ver que estava intacto. Vocês perceberam isso? Quando a mãe recrimina o Rodolfo que transpira, que é desagradável, nossa, ele transpira o tempo todo, acaba de tomar banho e já está sujo. O outro brincava, podia virar ali, ó, na areia, estava sempre intacto, para ela sempre limpo. E aqui eu não, ele diz. Com a maior facilidade me corrompia, lustroso e gordo, o suor a escorrer pelo pescoço, pelos sovacos. O suor a escorrer pelo pescoço, pelos sovacos, pelo meio das pernas. Não queria suar, não queria, mas o suor medonho não parava de escorrer, manchando a camisa de amarelo, com uma borda esverdeadinha, suor de bicho venoso, traiçoeiro, malsão. Veja como ele se vê. Esse é o verde lagarto amarelo. É ele, simbolicamente, nessa condição daquele que está ali se rastejando. Daquele que tem um suor amarelo com bordas esverdeadas, que é sujo, que não é confiável. Era assim que ele se via. E aí ele enxugava depressa a testa, o pescoço, tentava no último esforço salvar ao menos a camisa. Mas a camisa já era uma pele enrugada, aderindo à minha, com meu cheiro, com a minha cor. Era menino ainda, mas houve um dia em que quis morrer para não transpirar mais. Essa passagem, ela é uma passagem que revela toda a dor, todo o sofrimento desse personagem. Não era só o fato de transpirar. Aquilo para ele era praticamente como a morte. Ele desejava até morrer para não ter que passar por aquele inconveniente, por aquela dor, por aquele processo, né, de estar ali transpirando. Ele não queria ser assim, mas acontecia isso com ele. E como ele se sentia rejeitado por ser assim? Como ele se sentia inadequado por ser dessa forma? Então ele fala de um sonho em que ele teve com a mãe, em que ele aparecia totalmente diferente, magro, dançando com a mãe, rodopiando. E aí Eduardo pergunta, e ela estava viva no seu sonho? Ele diz, não, ela estava morta. Era uma valsa póstuma. Mas aí aconteceu algo que revelava o quanto existia esse conflito psicológico muito grande com a mãe, porque ele diz, rodopiávamos vertiginosos numa valsa e eu era magro, tão magro que meus pés mal roçavam o chão. Senti mesmo que levantavam voo e eu ria, enlaçando em volta do lustre, quando de repente o suor começou a escorrer. Aí o irmão pergunta, ela estava viva? Seu vestido branco se empapava no meu suor amarelo-verde. Mas ela continuava dançando, desligada, remota. Estava viva, Rodolfo? Não, era uma valsa póstuma.
Eu disse colocando na frente dele a xícara perfeita. A xícara perfeita. Perceberam isso? Reservei para mim a que estava rachada. Está reconhecendo essa xícara? Vejam as simbologias. A dele ele reservou como a rachada, ao irmão ele ofereceu a perfeita. No sonho em que ele está com a mãe, ela é vestida de branco, a cor que simboliza a pureza, a limpeza. Ele começa a dançar, ele começa a suar e a mãe começa a ficar suja como ele, com suor verde, amarelado. É muito profundo, isso é muito psicológico, essas memórias, essas dores são muito bem pontuadas aqui no texto. Olhem, interpretem, percebam aqui a rachadura que é a representação daquele que é imperfeito. Essa xícara é a minha, a perfeita é a sua. Você é como, ou era como a minha mãe era, perfeita. Eu sou inadequado, sou eu que transpiro, sou eu que sou sujo. Ele se sentia diferente, excluído, humilhado. Eu não sou igual, eu não me assemelho a vocês. E aqui eles começam a falar das xícaras, e ele diz que o irmão sempre fez questão que ele ficasse com muitas coisas da casa após a morte dos pais, e ele disse que não, mas aí ele lembra que chegou até um dia a jogar uma jarra na rua e dizer, olha, você pode levar tudo, eu não quero ficar com nada disso. E aí ele lembra mais uma vez da mãe, dizendo para ele, Rodolfo, por que você há de entristecer seu irmão? Não vê que ele está sofrendo? Por que você faz assim? Abrace-o. Ouça, Eduardo, sou um tipo mesmo esquisito, você está farto de saber que sou meio louco. Não quero, não sei explicar, mas não quero. Está me entendendo? Leve tudo a Ofélia, presente meu. Não posso dar a vocês um presente de casamento? Para não dizer que não fico com nada, olha, está aqui, pronto, fico com essas xícaras. E a gente vai percebendo aqui já no final que ele coloca, despejei água fervente na caneca, o pó de café foi se diluindo, resistente, difícil. Minha mãe, depois, Ofélia, por que não haveria de ficar também com os lençóis? Ou seja, Eduardo tomou tudo. Mesmo que isso não fosse de uma maneira proposital, consciente, Eduardo na vida dele tomava tudo que ele desejava, tomava tudo o que ele queria. Por isso que eu falei para vocês, ele tinha uma intenção em Ofélia, mas Ofélia acabou se tornando esposa do irmão Eduardo. Ele não podia ser pai, ou seja, era solteiro, vivia só. E já que não podia ser pai, agora seria o quê? Padrinho do filho do casal, ou seja, do sobrinho. Então ele está sempre com as migalhas, ele está sempre com o que vem em segundo plano, ele vem sempre depois. Todas essas nuances dentro do texto apontam esse sentimento que ele tem sempre daquilo que não é prioridade, que vem sempre em segundo plano. E aqui só para o conto é um pouco longo, pessoal, então eu vou fazer algumas colocações aqui sobre como, por exemplo, ele fala outra frase da mãe dizendo para ele, né? Mas você vai me prometer que não vai comer nenhum doce durante uma semana, só uma semana. Porque eles já estão se preparando para a grande notícia e ele fica cada vez mais curioso em saber por que o irmão está lá, né? E o tempo todo ele fica lembrando dessas situações do passado. Situação em que uma vez o irmão foi brigar na rua e que a mãe ficou desesperada, pediu para que ele fosse atrás do irmão. E que depois ele até tinha pensado no quarto, meu irmão vai acabar morrendo nessa briga, coisas que ele fantasiou enquanto criança. Mas aí quando a mãe disse, não, vá procurar seu irmão, que ele foi, quando ele chegou lá, o irmão precisava da ajuda dele, mas no final ele tinha ganho, era a briga. Na verdade, ele mais uma vez foi um vencedor, ele tinha vencido a briga, estava machucado, e ele vai levando o irmão para casa, e depois ele até se sente culpado por ter um dia até pensado que o irmão poderia morrer naquela briga, ainda criança. E depois ele vai colocar aqui, né, que quando sempre tinha uma boa notícia que a mãe ia dar, ela sempre agia como irmão, mas dizia para ele que, olha, você vai me prometer que não vai comer nenhum doce durante a semana, só uma semana. Sempre vinha com essas alusões
a esse, por exemplo, ao fato dele ser gordo, né? Então ele se sentia mal, porque até quando ela queria fazer uma surpresa, alguma coisa, existia uma condição referente ao padrão de comportamento dele. E aquela passagem que eu falei para vocês, quando coloca assim, né? Desde pequeno no berço já me olhava assim, não precisaria me odiar, nem me pediria tanto, bastava me ignorar. Se ao menos sempre fazer tudo, se ao menos, desculpa gente, era bonito, inteligente, amado, conseguiu sempre fazer tudo muito melhor do que eu, muito melhor do que os outros. Em suas mãos as menores coisas adquiriam outra importância, como que se renovavam. Então, natural que esquecesse o irmão obeso, mal vestido, mal cheiroso. Escritor sim, mas nem aquele tipo de escritor de sucesso. Convidado para festas, dando entrevistas na televisão, um escritor de cabeça baixa e calado. Abrindo com as mãos em garras seu caminho. Em garras, é o lagarto, né? Em garras seu caminho. Se ao menos ele, mas não, claro que não, desde menino eu já estava condenado ao seu fraterno amor. E aí a gente percebe aqui como ele se sentia mal, porque o irmão, apesar de ele se sentir tão inadequado e tão inferior, o irmão o amava, né? O irmão era fraterno com ele. E depois ele coloca aqui, ó, outra passagem que a mãe fala para ele. Rodolfo, não faça seu irmãozinho chorar, não quero que ele fique triste. Para que ele não ficasse triste, só eu soube que ela ia morrer. Você já é grande, você já deve saber a verdade, disse meu pai olhando reto nos meus olhos. É que sua mãe não completou a frase, voltou-se para a parede e ali ficou de braços cruzados, os ombros curvos. Só eu e você sabemos. Ela desconfia, mas de jeito nenhum quer que seu irmãozinho saiba, está entendendo? Então, mais uma vez aqui, aquela questão de como eles protegiam o Eduardo e ele se sentia mal com isso, porque ninguém prestava atenção nos sentimentos dele também, com aquela notícia de que a mãe rapidamente iria falecer. E aí tem uma festa, uma última festa que é de aniversário, né, que eles ficam reunidos ao redor da cama. Eu acho que isso é bem importante dentro da narrativa, que mostra como era essa relação dentro desse seio familiar e desses sentimentos de culpa, de dor, de sofrimento em relação ao irmão. Quando a gente tem aqui uma citação, está bem no texto entre aspas, de acordo com o pensamento, situando que é uma memória, mais uma vez uma memória de de Rodolfo, que ele diz assim: Laura é como o rei daquela história, disse meu pai, dando-lhe de beber um gole de vinho. Só que ao invés de transformar tudo em ouro, quando toca nas coisas, transforma tudo em beleza. Com os olhos cozidos de tanto chorar, ajoelhei-me, fingindo arrumar-lhe o travesseiro, pousei a cabeça ao alcance de sua mão. Ah, se me tocasse com um pouco de amor! Mas ela só via o broche, um caco de vidro que Eduardo achou no quintal e enrolou em fiozinhos de arame, formando um casulo. Mamãezinha, querida, eu fiz para você. Ela beijou o broche, e o arame ficou sendo prata e o caco de garrafa ficou sendo esmeralda. Foi o broche que ele lhe fechou a gola do vestido. Quando me despedi, apertei sua mão gelada contra a minha boca. E eu, mamãe, e eu? Esqueci de oferecer biscoito. Olha aí, você gosta? Eu disse, tirando a lata do armário. Então a gente vê como ele lembra, né? No momento em que ele também lembra da situação da mãe ali, um broche feito de arame para ela se tornou a coisa mais perfeita e maravilhosa, porque foi dada por Eduardo, enquanto que ele queria só um gesto, um carinho, queria atenção, queria se sentir amado pela mãe, e ela não olha mais nada ao redor, além do outro filho. Então a gente percebe como isso realmente é um drama para Rodolfo, como ele se sente mal. E é nessa conversa que ele tem com o irmão que essas memórias elas vêm à tona o tempo todo. Então a gente vê dentro do texto sempre esse intercalar entre o que está acontecendo no presente da narrativa e essas memórias que vão vindo e vão fazendo ele sofrer cada vez mais. Então quando vai chegando aqui, que a gente já tem mais ou menos essa ideia toda do que aconteceu, né, dos principais acontecimentos, a gente chega no final
porque o final também é surpreendente, porque lembram que lá no início da narrativa, ele disse que foi à casa, ele tinha uma pasta, ele não tinha mostrado o que tinha na pasta, despertou uma curiosidade a respeito do que seria, mas não disse exatamente o que é que tinha aquilo ali. Veio a história de convidar o irmão para ser padrinho do filho, né? Que ele já deixou Rodolfo um pouco amargurado com a situação, mas agora que vem à tona qual era o segredo, o que é que ele tinha dentro daquela pasta. Então a gente vai ver ali, ó, do início até o final da narrativa, a Lígia Fagundes Telles, o que ela fez? Ela foi nos mostrando o perfil psicológico de Eduardo, de Rodolfo e dessa mãe. Essa mãe, mesmo já estando morta, ela aparece em forma de memória. E que explica as motivações de um Rodolfo com baixa estima, se sentindo sempre em segundo plano, se sentindo mal até na relação com o irmão, embora o irmão fosse fraterno com ele, embora ele até gostasse do irmão, mas a presença do irmão o fazia sofrer, né? Ele se sentia mal com o irmão porque ele, na verdade, tinha ali dentro da cabeça dele que era inferior. Ele tinha um ressentimento por claramente perceber que a mãe dele preferia o irmão Eduardo do que ele. Isso causava um sofrimento muito grande. Então, ele nunca extravasou. Bom dia! Bom dia, pessoal. O pessoal que está entrando aí agora, sejam bem-vindos. Bom dia, Adriana. Então, o que é que a gente vai observando? A gente vai observando que é uma grande dor. E dentro da composição da psicologia desse personagem, como eu falei para vocês anteriormente, Lígia Fagundes Telles, ela foi uma exímia, vamos dizer assim, escritora no sentido de apontar as minúcias, os detalhes. É na construção desses detalhes que a gente percebe toda a dor. Explica a questão dos porquês, né? Porque aquilo que é a aparência... eu poderia só dizer, não, eu tenho aqui um irmão que tem inveja do outro. Isso é simples de dizer. Mas, na verdade, eu não considerei, eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas assim, eu não considerei como inveja. Na verdade, eu entendi que era muito mais um sofrimento, um sentimento de algo que não foi resolvido no passado, não foi resolvido dentro do relacionamento familiar e que acabou contribuindo para que eu tivesse um adulto se sentindo sempre aquém, sempre à margem, sempre fora de um contexto. Porque ele não conseguiu se perceber dentro da sua importância e da sua singularidade. Então, quando ele vê o irmão, ele sempre vê o oposto dele. Meu irmão é o perfeito, eu sou o da xícara com rachadura, né? Quando a gente vê aquela passagem que ele entrega a xícara perfeita ao irmão, mas ele fica com a xícara da rachadura. Como é que o Rodolfo se vê? Então, quando a gente vê isso aí, são símbolos dentro do texto que vão costurando e explicando as motivações desse narrador. Porque ele se sente mal até por não se sentir bem, né? Em estar ali próximo ao irmão. E o irmão, inclusive, é colocado por ele como aquele que sempre vence, aquele que sempre se dá bem, que sempre tem sucesso. E ele não, ele é um escritor que nem tem tanto sucesso assim, que é gordo, que é baixo, que transpira, que é inadequado. Então, são essas características físicas associadas a todos os componentes psicológicos do personagem que explicam o porquê dele se sentir tão mal. E explicam esse olhar que ele tem em relação a Eduardo, que é muito mais vamos dizer assim, uma lógica desenvolvida pela mãe falecida, que o tempo todo o comparou ao irmão, que o tempo todo sempre se referiu a ele como aquele que deveria proteger o irmão, cuidar do irmão, como se o irmão fosse uma peça ou uma joia rara, intocável, perfeita, e que ele era aquele inadequado, como ela usa a expressão, desagradável, porque ele transpirava muito. E ele queria só atenção, ele queria só o amor. E ele não conseguiu ter esse amor. Então a gente vê como esse texto ele é profundo, como ele é importante. E como a Lígia Fagundes Telles, ela foi assim, perita, né? Nesses detalhes que ela foi trazendo e foi nos apresentando.
porque nós, enquanto leitores, é que ficamos sabendo, descobrindo sobre esses porquês. Porque os pensamentos de Rodolfo não eram escutados, vamos dizer assim, né, por Eduardo. Eduardo só tinha uma percepção exterior do que estava acontecendo, mas o que se revelava no interior desse Rodolfo inquieto, que sofre, que a simples presença do irmão já o faz sofrer, em detrimento de tudo que ele viveu na infância, tudo isso aí acontece e é mostrado para o leitor através dessas aspas, desses pensamentos que são marcados dentro do texto, né, e que fazem a gente perceber a psicologia desse personagem. Então vamos agora à grande descoberta, né, já está finalizando, já vai para a descoberta, quando ele chega aqui no finalzinho e diz qual era a tal surpresa e a motivação dele estar ali na casa do... Deixa eu conseguir passar aqui. Do irmão. Então vamos lá agora. O que é que Eduardo agora traz, né? Mais um elemento aí para a vida de Rodolfo. Ele diz: estranhei. Cadê? Vi nossa sombra no muro, as tiras se abrindo como asas. Enlaçou-me mais fortemente, encostou o queixo no meu ombro e teve um breve soluço. Que bom que você veio me buscar. Seu novo romance? Perguntou ele na maior excitação. Encontrara o rascunho em cima da mesa. Posso ler, Rodolfo? Posso? Tirei-lhe as folhas das mãos e fechei-as na gaveta. Era o que me restara: escrever. Vocês perceberam? O que me restara? Esse homem já tomou tudo de mim. Tem tudo mais que eu. A única coisa que eu tenho que é minha é escrever. Eu sou o escritor. Então, algo que eu conquistei, como ele coloca, com minhas garras abrindo o caminho, né? Tem uma outra passagem com minhas garras abrindo o caminho. Que é a simbologia do lagarto, né? Eu que rastejei o tempo todo por atenção, por carinho. Sou eu. Eu sou escritor. Veja como isso era importante, porque era a única coisa que ele tinha. Embora ele não tivesse grande sucesso, mas era a única coisa que ele conseguiu construir. E aí ele coloca assim: tirei-lhe as folhas das mãos e fechei-as na gaveta. Era o que me restara escrever. Será possível que ele também... Começou a desconfiar. Não é possível, Eduardo. Eu disse tentando abrandar a voz. Está tudo muito no início, trabalho mal no calor. Acrescentei meio distraidamente. Olhei para sua pasta na cadeira e adivinhei a surpresa. Senti meu coração se fechar como uma concha. Vocês estão percebendo aqui a dor disso? A dor era quase física. Olhei para ele. Você escreveu um romance. O nome do conto é Verde Lagarto Amarelo. Verde Lagarto Amarelo, de Lígia Fagundes Telles. Tá bom? Se você não tiver no grupo, lá no link da bio tem um grupo do Telegram. Aí você pode entrar lá, que eu disponibilizei nesse grupo a coletânea com todos os contos do desafio, tá bom? Inclusive, gente, essa semana, só dando parênteses aqui, ó, essa semana a gente começou nesse horário, mas a partir de amanhã a gente vai ter as lives todas acontecendo até sexta-feira, com contos de Lígia Fagundes Telles, às 19 horas, tá bom? Então, só hoje que foi nesse horário, mas a partir de amanhã será de terça até a sexta-feira. A live vai acontecer às 19 horas, tá? Amanhã vai ser o conto A Janela. A Janela. Hoje é Verde Lagarto Amarelo, tá bom? Aí tem aqui, só pra gente ver essa última parte. Tem assim: olhei para sua pasta na cadeira e adivinhei a surpresa. Senti meu coração se fechar como uma concha. A dor era quase física. Olhei para ele. Você escreveu um romance. É isso? Os originais estão na pasta. É isso? Ele então abriu a pasta. E aí finaliza
o conto. A gente não sabe o que sucedeu depois disso, mas a gente só sabe que isso foi um grande impacto na vida de Rodolfo, desse Rodolfo que a única coisa que ele conseguiu ter, que era diferente desse irmão, que ele se sentia pelo menos assim, nossa, consegui conquistar algo, o irmão começou a fazer também. E eu acho que ele já tinha tanto medo de sempre ficar abaixo, que eu imagino tanta coisa que se passou na cabeça dele de achar, nossa, é capaz até dele ser um best-seller. E eu, que sou escritor, vou continuar sendo sempre o que está ali abaixo da média. Nunca vou conseguir superar o meu irmão. E a única coisa que eu tinha que era minha, ele também agora tentou fazer. Então a gente vê que ele queria ser amado pela mãe, ele entendia que a mãe só tinha olhos para o irmão. Depois ele tinha o interesse por Ofélia, Eduardo casou com Ofélia. E agora ele era escritor, e agora Eduardo decide ser escritor. Então, gente, esse conto é maravilhoso. Verde e amarelo lagarto, troquei a ordem, verde lagarto amarelo, é um conto muito bom, psicológico, tem uma nuance, né? Esses contrapontos aí entre o irmão, entre a mãe, entre ele, a gente percebe essas memórias vindo e se conectando com o momento presente da narrativa, nessa conversa entre ele e o irmão. Aconselho que vocês façam a leitura do conto para que vocês tenham essa experiência e percebam também essas nuances. E é um texto também repleto de símbolos que na verdade só nos confirmam e fazem a gente interpretar melhor a psicologia desse personagem. Bom, quero agradecer a participação de todos vocês. Amanhã a gente continua o nosso desafio, vai até sexta-feira, né? Então a gente tem aí dia 2, a janela, até eu tenho aqui anotadinho. Posso dizer a vocês, dia 2 vai ser a janela, dia 3, deixa eu ver onde que eu coloquei a ordem, eu anotei por aqui, gente, achei aqui, dia 3, aliás, dia 2, a janela, dia 3, as pérolas, dia 4, o menino e dia 5, Elga, tá bom? Então, esses contos aqui vão ser todos analisados a partir de amanhã, às 19 horas, aqui no @professora Andresa. Muito obrigada pela participação de vocês, um abraço, um beijo aí para todos vocês e continuem comigo aí. As lives vão ficar sempre no feed e também no canal do YouTube, @professora Andresa. Beijo e até a próxima!